Boa noite, estamos aqui em mais um podcast. Ela é a Andressa E ela é meridiana. Uau! e hoje estamos aqui com mais uma farmacêutica de referência, mais uma farmacêutica para inspirar as pessoas com a sua história. Seja bem-vinda, Isa. Muito obrigada, estou muito feliz por estar aqui com vocês. Amei, né, o projeto, desde que eu vi o primeiro vídeo de vocês do lançamento, eu fiquei muito feliz, porque nós precisamos deste movimento, né, da nossa área, a integração, a união, e nada melhor do que ouvir, né, os nossos colegas, as histórias, né. Então é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Ai, a gente que agradece. É uma convidada muito Muito especial especial, é. mesmo. Imagina. Tem muita coisa para contar, muita coisa para inspirar, e a gente está aqui para ouvir a sua história, a sua trajetória, que não é pouca Não mesmo. coisa, é muita coisa, muita inspiração que você tem para nos mostrar, não só para nós, né? Como para quem está fazendo faculdade, para quem já está na trajetória, né? Quem já está formado. E a gente está aqui para te ouvir. Fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua vida pessoal, um pouquinho da sua vida profissional. Fala um pouquinho de você para a gente ouvir. Olha, hoje eu estava, né, fazendo o ensaio, né, da nossa conversa, e é muita coisa, né, é muita coisa que eu já vivi para chegar no dia de hoje, assim, eu estou emocionada porque hoje foi um dia, assim, muito especial, e que talvez hoje vai ser, assim, uma virada de chave muito grande na minha vida. E que muitas das vezes nem a minha família não acreditava. Então, assim, por isso que eu tô falando que eu vou chorar, mas é de muita alegria. Eu nasci em Dom Aquino, uma cidade aqui próxima, e morei na fazenda até os meus 6 anos de idade. Então, assim, eu já tive o contato com as plantas medicinais desde pequena. E meu pai, a minha mãe, vendo a minha avó fazer chá, né, e a ancestralidade e a ciência sempre me chamou a atenção, mas que ficava lá na memória, né. E, na verdade, assim, o que me marcou muito a minha infância, a minha vida, que me fez escolher fazer farmácia, foi eu ter sido curada, aos meus 11 anos, de uma bronquite asmática. Eu lembro que a minha mãe já tinha me levado em vários médicos, e quando me dava as crises, parecia que tinha um gatinho no meu peito, e eu ficava com falta de ar, e parecia que ia morrer. E aí uma vez que me deu a última crise, eu tenho muito orgulho de falar isso, que foi a minha última crise, eu estava em uma fazenda, em Juína, que era era 60 quilômetros da cidade, mas que demorava 12 horas para chegar. E isso que aconteceu comigo é a realidade de Muitas eh, pessoas. muitas pessoas no mundo, né, no Brasil principalmente. Em Mato Grosso, né, porque Sim, a gente tem cidades muito distantes sim. e as estradas, né, não são muito boas. E a minha mãe, no desespero, correu no pomar e fez um xarope com folha de limão, de laranja, mel e o óleo de copaíba. E ela me deu, eu lembro que não foi muito, acho que eu não cheguei a tomar 30 ml, acho que foi, se eu não me engano, 2 dias. E aí eu não tive mais crise nunca mais na minha vida. E aquilo, assim, na época de criança, a gente não dá muita atenção, né. Mas eu sempre gostei muito eu sempre fui muito comunicativa, empreendedora desde pequena, né, eu mudei para Cuiabá aos 6 anos e eu vendia queijo, vendia bananinha nos meus vizinhos, né. E aí, quando foi para decidir fazer farmácia, eh, eu pensei em fazer medicina, que é a moda, né, todo mundo vai fazer faculdade, eu morava em Trabalha em Juína, medicina. mas aí me veio assim, eu não gosto de estudar. E também é o curso que mais estuda, eu não quero viver a minha vida estudando, eu quero ter a minha família, quero dedicar à minha família, né. E aí eu prestei vestibular na UFMT para engenharia civil, porque eu sempre gostei de matemática, de exatas. E não passei. E aí, a opção
era a Unic na época, né? E um dos cursos que me chamou a atenção foi farmácia, porque era um curso que tinha muito contato com as pessoas e é o curso que mais estuda plantas. E aí, já na hora, me lembrei, né, que eu poderia estar ajudando muito mais as pessoas. E fiz o curso de farmácia, né? E parece que naquela época, Naquela época quando? 92, em 92 eu fui, acho que a quarta turma de farmácia e era muito mais difícil. Eu sei, Com eu posso falar certeza. isso com toda segurança porque eu coordenei um curso de farmácia, né? Eu ministrei aula no curso de farmácia, então a gente pode falar com segurança, né? Que aquela época era o dia inteiro a aula, né? Era período integral e muitas químicas e a farmacologia, a farmacotécnica, cosmeto, né? Sim. E aí foi assim, para mim muito difícil, porque eu vim de colégio público. E a gente né? Eu passei alguns traumas na minha infância, na escola, que depois, hoje eu posso falar que impacta muito a vida de qualquer pessoa, né? E aí, quando eu me formei, eu segui o caminho que a maioria dos farmacêuticos seguem. E aí, falando em farmácia de manipulação, né, que a Andresa trabalha, eu sempre, dentro do curso de farmácia, estudando, eu sempre procurei aproveitar ao máximo. Eu acho que eu, assim, aproveitei muito, participei de eventos de organização das jornadas, trabalhei de plantonista no laboratório de análises clínicas, foi meu primeiro emprego. Ai, o meu também. É, eu lembro que eu peguei 3 meses voluntária no Laboratório Carlos Chagas, né? Agradeço aí o Dr. Gerulino pela oportunidade. E depois eu fui contratada como técnica. E depois eu também trabalhei 6 meses na farmácia de manipulação. Até recebi a visita da Valéria, da Farmácia Moderna, e estava relembrando, né? E aí, quando eu me formei, eu fui para o balcão da farmácia. E aí, um ano, e aí eu pensava assim, agora eu não vou mais precisar estudar, né? Eu já tô com o diploma, vou seguir, né, com a minha realização, que, né, o sonho de qualquer profissional, né? Só que, um ano trabalhando, eu comecei a ficar incomodada e frustrada ao mesmo tempo, porque eu via que tudo que eu estudei, a gente não estava colocando em prática, né? Eu acho que a maioria, né, dos Ficar atrás de colegas, balcão, você né? não vai ficar Sim. vendendo caixinha, né? E aí lançando receitas, que na época era no livro preto, né? No livro preto. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. E aí eu pensei, bom, eu não estava realizada nem profissionalmente e nem financeiramente. E aí eu pensei, bom, para aumentar o salário, aqui não vou conseguir. Então eu vou arrumar outro emprego, né? E aí eu comecei a trabalhar numa distribuidora de medicamento. E era próximo da farmácia. Então, o total era 12 horas de trabalho. Não tinha horário de almoço, né? Eu almoçava entre uma ida e a volta. E aí, lá na farmácia, na distribuidora, a distribuidora Áurea, né, meus amigos, a minha amiga, que foi minha madrinha de casamento, a Cida, lá tinha fitoterápico. E aí já começou a me chamar a atenção e já acendeu uma luzinha. Por quê? Eu fui curada, né? Eu fui curada com um simples xarope caseiro. E aí comecei a acender uma luz, né? Aonde eu posso estar encontrando aí essa inter-relação, né, da ciência, da ancestralidade, da biotecnologia, para poder ajudar melhor as pessoas. E aí eu conversei com a dona da distribuidora se eu poderia fazer um treinamento com os representantes para incentivar eles a vender mais os fitoterápicos. Você foi dar uma mentoria, Fui, né? Aí ela falou assim: pode, Zanetti, você pode. Só que eles precisam vender aquilo que dá mais porcentagem, né? Que eles ganham comissão. Aí eu falei, tá, mas eu não custa nada, né? Eu posso, né? Pode. Aí parecia que eu estava falando com as paredes. Tá, aí eu falei, bom, não vai funcionar desse jeito. Aí eu falei para ela, eu posso ir fazer umas visitas para médicos?
Não era minha função, minha função era só na época era só assinar, Só ser né? farmacêutica. É só ser farmacêutica. Eu recebi algumas reclamações de medicamentos que estava com alguma Um problema, e aí a distribuidora, a indústria sempre falava, é o transporte, né? Nunca tinha responsabilidade. Aí eu peguei e fui visitar alguns médicos, comecei com o meu amigo, Dr. Osmar, e ele foi assim super receptivo, falou que gostava, que prescrevia. Eu falei, pô, tô no caminho certo, né? Mas aí ficou só ali, os outros não quiseram me receber. Aí eu comecei a utilizar também o Sominex, que era campeão de venda, né? Que é Cataegos, Valeriana e a Passiflora. E aí tá, eu falei, bom, mas aí eu vou ficar nessa, né, essa exaustão. E aí a minha realização profissional não tinha nenhuma perspectiva. Aí eu comecei a namorar com o balconista, né, da farmácia, que eu acho que é o rol, né, que a gente tem dentro da farmácia. E aí eu falei, bom, acendeu uma luzinha, né? Eu falei assim, ele já tem 12 anos de balcão e eu farmacêutica, dá para montar uma farmácia, né? E aí eu falei para ele, olha, a gente podia casar, né? Quando nós casarmos, montar uma farmácia. Aí ele falou, tudo bem, topou a minha sugestão. Você já juntou o útil ao Já agradável. juntei o útil ao A fome com a vontade de comer. Realização pessoal, profissional, profissional. e achava que era financeira. Aí vendi meu carro, ele vendeu o dele e compramos uma farmácia no Pedra 90, de um casal de farmacêuticos. Aí, com um ano, mais ou menos 1 ano e meio lá dentro da farmácia, eu não tirava nem o meu salário de farmacêutica. Aí eu falei para ele assim, olha, vamos ter que fazer Vamos ter que uma trabalhar de negociata. noite. Ou saio eu ou saio você da farmácia. Que naquela época não tinha que ficar 8 horas, não tinha ainda era meio mais flexível, né? Aí eu fui convidada para trabalhar no SUS. E era os primeiros 5 farmacêuticos contratados. E era só os farmacêuticos só para as policlínicas. E eu morava ali, né, perto. Então ele formou também farmácia. Ele formou depois. Hoje ele é farmacêutico e é dono de farmácia. Aí, É seu marido? porque é meu marido. Ah, tá. Porque na época que eu comecei a trabalhar no SUS, já acendeu uma luzinha que eu tinha que fazer alguma coisa, porque daí eu identifiquei o problema. Eu pensei assim, olha, não, eu vi que não era o problema no local, o local de trabalho. Não era drogaria minha ou do fulano, mas era o sistema. Porque lá no SUS eu via a pessoa indo toda semana buscar atendimento com o médico para pegar uma prescrição de dipirona, de clofenaco. E aí eu falei, bom, Bate na mesa. então não tá, não é a farmácia particular ou pública, né? É o sistema mesmo. E aí eu falei, eu vou trazer um projeto e já pensei assim na ocupação. Gente, imagina se ela pensa hoje, imagina Antes. Eu falei assim, eu preciso trazer algo que vai estar dando ocupação para essas pessoas parar de pensar em doença, né? Em medicamento. Comecei a pesquisar na internet, achei o projeto Farmácia Viva, no Ceará, que é de um professor, era um professor na época, né? O professor farmacêutico, químico, e o projeto dele era fazer visita nas casas para identificar as plantas que as pessoas utilizavam, trazer para a universidade, validar e devolver para a comunidade. E o projeto era muito lindo, né? Eu enxerguei assim aquilo ali. Você falou, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Ele envolvia os aspectos culturais, econômicos, de saúde, da educação, do meio ambiente, né? E aí eu escrevi o projeto e apresentei para minha super chefe imediata, que era uma farmacêutica, né, a Márcia Fonseca. E naquele mesmo momento eu vi na televisão um curso que o governo do estado estava trazendo de cultivo de plantas medicinais. Falei, olha, eu não sei nada de plantas, eu não sabia nada de planta.
E aí eu me inscrevi no curso de técnico em cultivo. No primeiro dia do lançamento do curso, estava governador, reitora, presidente da Empaer, e era uma pessoa de fora e me convidou para ministrar a aula. Eu era a única farmacêutica, que era para me dar uma aula, um módulo no curso. Falei, mas eu não sei nada, como que eu, né? Eu tô aqui para Eu tô aqui aprender, pra né? fazer o Mas curso. fiquei muito feliz, né? E eu, assim, adoro, não sei falar não e aceito os desafios, assim, desde sempre. E aí eu fui ministrar a aula. Só que antes de ministrar a aula, não era o primeiro módulo, né? Eu comecei a estudar. Então eu lia tudo que eu lia, eu imprimia. E naquela época eu ganhei um computador do meu pai, não Eu sabia. achava que você já sabia de planta desde que você nasceu, É, porque ela passa assim, ela olha é. o Agora, jardim, aí ela fala assim: "Isso é não sei o que, isso é não sei o que, isso aqui não sei o que, isso daqui cura isso aqui". sim. E eu, até folha. O povo na rádio agora tá trazendo até folha, só folha para me identificar. Eu achava que você sabia de verdade. Pois é, eu não sabia nada, nada, juro para você. E aí o projeto foi aprovado. Só que daí eu tinha que estudar, eu tinha que me, né, redobrar o estudo. Porque além de aprender, eu tinha que dar aula. Como que eu ia fazer isso, né? E aí, aonde eu ia, que tinha planta, eu trazia para casa. E aí falei pro meu esposo, você podia fazer um jardim ali no fundo da farmácia, né? Porque precisava de mão de obra ali, né? E ele adora fazer essas coisas. E aí eu fiz uma farmácia viva no fundo da minha farmácia. E assim eu comecei, né, o trabalho. E eu comecei a ver que não era só aquilo que eu achava que era Era muito muito mais. mais. E aí uma planta que me chamou muita atenção foi a unha de gato, e ela tinha na época mais de 300 moléculas Aham. estudadas. E eu fui procurar medicamento dela, não existia. Falei, mas como, né? Uma planta tão importante. E comecei a fazer especialização, buscar especialização, não existia online, né? Achei uma em São Paulo e o coordenador era um agrônomo, Marcos Roberto Furlan, e eu entrei em contato com ele porque eu queria fazer a distância, porque imagina que eu ia para São Paulo, né? Aí ele falou assim: não, é só presencial. Mas se você quiser mesmo aprender, eu posso mandar questionários para você e a gente fazer esse bate-bola. Falei, como assim? Você está propondo isso para mim, um doutor, né? Eu, mas é ninguém, né, no Pedra 90. Nada contra o Pedra 90, mas, né? Aí eu peguei e aceitei. Menina, olha, aprendi. Aprendi tanto identificação que nós temos eu nunca publiquei, mas a proposta era publicar um livro de confusões da identificação de plantas. E assim foi, né? Eu segui o trabalho, apresentei uma proposta do projeto no SUS e o secretário aceitou a ideia. E aí eu comecei esse trabalho fazendo especializações, né? A proposta inicial era fazer a farmácia de manipulação, porque trabalhar com plantas ainda no SUS, sem a farmácia de manipulação, é quase que inviável o processo acontecer. Porque eu preciso capacitar a população, capacitar os médicos e ter o medicamento para disponibilizar. E aí não aconteceu essa etapa que estava no projeto e nós seguimos fazendo capacitações. E nesse processo o projeto foi aprovado por decreto, foi em 2004 o início desse trabalho, e em 2006 foi aprovado sem dinheiro, nunca tinha dinheiro para o projeto. E aí eu buscava parceria de palestrantes da universidade, da Federal, da Munic, da Univag, fizemos parceria com a Escola de Saúde Pública, e aí, 2006 foi aprovada a Política Nacional de Plantas Medicinais pelo Ministério da Saúde. E aí eu falei, pronto, agora estamos com Agora vai tudo, dar né? certo. Agora vai acontecer, né? E aí passaram-se 3 meses, eu fui analisar. Nós, farmacêuticos, não tínhamos a regulamentação para atuar na área das plantas. Eu falei, gente do céu, então eu estou correndo risco até de ser presa por exercício ilegal da profissão. Juro. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para o Conselho Federal de Farmácia, nem lembrei do regional na época, e passaram-se 4 meses, eu recebi uma mensagem
um e-mail, respondendo aquele e-mail, me convidando para ir fazer parte de uma reunião em Brasília. E aí eu assustei, né? Eu falei, bom, já estava com medo e agora eu fui mexer na caixa de marimbondo, eu vou ser, né, penalizada. Aí liguei pro presidente do conselho na época, o Adonias, e perguntei se ele estava sabendo, né, se tinha chegado alguma coisa. Ele falou, não, mas se eles te convidaram, eles, né, vão estar te providenciando tudo para você participar. E assim eu fui, cheguei lá, reunião, eu não sabia o tema da reunião, eles não mandaram. Cheguei lá, estava uma técnica da Anvisa, tinha do Ministério da Saúde e alguns farmacêuticos que trabalhavam com plantas, dentre eles o meu amigo Newton Neto, que é hoje 30 anos na Farmácia Viva de Brasília. E aí fizemos a resolução em várias reuniões, não foi só uma, né? Nós fui várias vezes para Brasília para a gente construir essa resolução. E naquela época, assim, nem me passava na cabeça, né? O farmacêutico poder prescrever, imagina. Eu, assim, pensava do farmacêutico estar, sim, né, trabalhando e fomentando todo esse trabalho e ajudando, mostrar orientação, mostrar para a população o cuidado, né, no uso e também os profissionais prescritores, né? Então, colocamos o farmacêutico responsável pela supervisão desde da identificação, cultivo, manipulação e a orientação do prescritor. E assim foi. Todo esse trabalho me levou, então, a fazer, né, mestrado em um curso de capacitação que nós realizamos para 60 médicos na Escola de Saúde Pública de prescrição de plantas medicinais. Então, assim, tem muita coisa na história que ninguém sabe, né? Eu tô até escrevendo um livro da história. E aí, nesse evento, foram uma semana, imagina, trazer 60 médicos de Mato Grosso, uma semana, com a parceria da Escola de Saúde Pública, do Governo do Estado, município de Cuiabá, a universidade, né? Trouxemos 2 médicos, uma médica que eu conheci em uma palestra que eu fui, a doutora Henriqueta, e o doutor Roberto Leal, do Rio de Janeiro, que era referência na época. E convidamos o professor doutor Tabajara, né, que é farmacêutico, uma referência em plantas medicinais no Brasil hoje. Quem que não conhece, né? Quem que não conhece, né? E aí, nesse evento, ele ficou muito feliz, porque ele já era... Na época, acho que ele estava na diretoria do curso de medicina da UFMT, e dando aula, ministrando aula, estudando plantas, né? E aí os colegas médicos, né, não se interessam muito. Então, quando ele viu aquele auditório cheio de médico, né, e ele podendo falar, ele ficou mais feliz ainda, né? Ele ficou feliz com o convite e com a realização desse evento. E eu já tinha tentado, como aluna especial no mestrado, 2 vezes e desisti por causa dos animais, que eu não nasci para mexer com animal. Eu queria, meu trabalho é gente, é estar com pessoas, né? Então, assim, eu tinha medo, tinha uma agonia. E aí, quando nesse evento ele falou assim, Zanetti, você precisa fazer mestrado. Eu falei, professor, eu preciso. E eu estava tentando fazer até em Portugal, eu ia para Portugal. A hora que ele falou que eu preciso, eu falei, gente, eu preciso mesmo, professor. Eu estou tentando ver um lugar para me fazer. Porque eu não imaginava, eu nunca tinha parado para, né, falar para ele que eu não queria. E aí ele falou assim, pois então, você me faz uma proposta. Para que ele falou isso? A hora que eu cheguei em casa, sentei no computador e já fiz a proposta, etnobotânica, porque na época que eu, né, comecei a fazer o trabalho, eu já comecei a pesquisar, e a etnobotânica era tudo, né, esse trabalho que a gente precisava conhecer, o que as pessoas usavam, como usava, para poder até orientar e levar, né, para a pesquisa. E ele aceitou a minha proposta. Gente, olha, foi assim uma felicidade. E assim, as plantas, ela tem Você viu quando ela fala de planta? O olho dela brilha. Ela tem uma aura, assim. Olha, diferente. eu assim, eu posso falar para vocês que eu tive mais felicidades do que frustrações trabalhando com as plantas nesses mais de 20 anos. E tudo que eu faço, parece que as frustrações, elas me vêm para
as dá mais- decepções, te dá né? mais força, Para me né? dar mais força para eu não Não desistir. desistir. Você conversa com as suas plantas? Converso. Eu, com certeza. Então. Ai, É só uma eu olho para curiosidade. elas já sabem. Eu tenho plantas que eu tenho em Sim. vasos há mais de 15 anos. Relíquias. Que legal. Porque Né? primeiro que dizem que você precisa conversar com a planta pra ela não morrer. Na minha então. casa elas morrem todas. E aí ela tem lá todos os tipos. Eu quero saber que tempo que você tem de cuidar de planta. Gente, eu tenho uma flor do deserto, rosa do deserto. Sabe qual planta que você tem que ter? O cacto. Ah, eu tenho um monte. Eu Porque tenho uma você- mesinha do cacto. O cacto você molha Que uma não vez no precisa, mês, né? Não precisa nem A minha conversar. sogra precisa falou assim molhar pra tudo. mim: você precisa de coisa viva dentro da sua casa, alegria. Aí ela me deu um monte de cacto. Eu tenho uma mesinha assim e tenho uma flor do deserto. Agora o resto. Mas agora esses dias eu cultivei lá uma planta da minha filha e ela cresceu a primeira vez em 15 anos de casada. Pois é, então eu vou te dar uma floreira, que agora a minha proposta é multiplicar os jardins medicinais. Não, eu quero. Olha, meu sonho é Já ter falei a pra- salsinha, a cebolinha, o filha, viu? alecrim. Já falei pra ela e ela vai ajudar. Você não acha que vai dar certo? Não. Amiga, para. Eu quero saber de madrugada você vai ficar Não. lá regando, porque é o único horário que você vai ter. Eu acordo Agora às tem 5 uma horas pra estratégia. rezar. Que é gotejamento, você não precisa ficar Então, jogando água. você podia dar essa aula pra nós. Aham. Mentoria. Como cultivar, ter não, como deixar a planta Sem morrer. tempo. Aham, mulheres sem tempo, como Sim. ter um jardim Medicinal. medicinal. Aí, Aí, Sim. pronto. Aham. eu adoro comprar os condimentos que Aham, fala sim. pra colocar na. Mas Na eu nunca comida, consigo. né? Por que você tá rindo de mim, gente? Ela tá rindo assim, ela não cozinha, ela não cuida de Ai, planta. que você fala uma convicção, tipo assim, ó, eu adoro como aqueles negocinhos, como se você fosse cultivar esse jardim. Todo mundo acha que eu não faço nada, A gente gente. precisa, né? A mulher precisa se virar nos 30, né? Não, eu não tenho esse dom que ela tem, claro. Mas eu tô disposta a aprender. Muito E bem. falando aí em filhos, né? No tempo, eu segui toda essa trajetória com filhos, né? E aí você falando aí, eu lembrei da minha Você filha não de dava 2 alívio pros seus anos. filhos, né? Você dava chá. Chá. A minha Alívio, filha alívio. hoje, a minha filha É porque assim, na minha casa é assim, dor de cabeça, alívio, dor de barriga, alívio, dor na unha, alívio. Ai, mãe, eu tô meio enjoada, alívio. Alívio sara tudo, não sara? Não sara, Sim, a não minha sara. filha fazia chá, tipo, por maceração do manjericão, deixava na geladeira. Sua filha? E aí ela pegava aquele livro, o livro de referência do professor Matos, do Plantaro, né? Ela ficava folheando. E aí esses dias eu tirei foto com ele, ela falou, mãe, o meu livro! E ela tá fazendo Mas farmácia, é tudo. Ela tá, né? você segundo falou. ano de farmácia, e tá gerente da farmácia que eu comecei a namorar com o pai dela. Gente, mas como fala? É exemplo, Muito né? exemplo. Aham. Exemplo. E ela, 2 aninhos, ela sentava do meu lado, vendo eu estudar. Ela falava assim, eu falei, o que você tá fazendo aí, Joana? Tô escrevendo um projeto. Bonitinho. A minha filha fala assim: quando eu crescer, mãe, eu não quero ser igual a você. Por quê, filha? Ai, sábado, domingo, ai, não tem remédio, liga na CAF, liga na CAF. Ela fala, liga na CAF. Ai, não tem remédio, liga na CAF. Ai, vou ter que pegar empréstimo. Ai, mãe, não quero ser igual a você. Gracinha, né? A minha filha quer ser farmacêutica. Eu falo, não. Não, a minha não quer, a minha quer ser dona de Farmacêutica, não. salão. Ela Vai fala, ser- ela fala assim: não, mãe, você sofre demais. Liga na CAF. Vê se tem uma Vai CAF. ser médica, pelo amor de Deus, só menos. Não, mas pior que não, tá tudo igual, né? Tá sofrendo tudo igual. Sim. E aí, continuando, né? Eu fui fazer mestrado e segui para o doutorado. E quando eu estava terminando o doutorado, nós tivemos aí um grande presente para a nossa área, né? Que foi a resolução 586, que dá direito do farmacêutico prescrever. E aí, eu já estava com a antena ligada que eu, terminando o doutorado, eu ia partir para fazer medicina, porque eu queria Prescrever. aplicar tudo que eu tinha aprendido, né? Porque eu visitei meu trabalho de etnobotânica, eu visitei mais de 1000 casas. E aí, quando eu terminei o doutorado, eu falei, eu vou, né, montar o meu consultório. Comecei num espaço de beleza e com 3 meses eu fui convidada para ir para uma clínica com 2 médicas renomadas,
doutora Ana Maria, minha linda amiga. E aí, só que quando eu fui começar o atendimento, eu vivenciei vários momentos, assim, durante minhas pesquisas, né, mestrado, doutorado e o programa em si, muitas palestras na comunidade, né? Também eu tive um caso de uma intoxicação com a planta que me levou a um aborto. E aí, antes de eu começar a entrar, né, inclusive, no foco do programa, e me fez assim refletir muito sobre como a população está correndo risco, né? Porque a gente sabe que as plantas, elas estão aí nos quintais, né? As pessoas têm muito acesso. E aí eu pensei, como que eu vou? Eu tinha essa certeza que eu ia atender pacientes e eu ia prescrever só plantas. Só que aí eu pensei assim, como que eu vou concorrer com o Google e os livros, né? Porque a população tem acesso, né? Aquele livro de A a Z tá quase na casa de todo mundo. E aí eu pensei, me veio aqui um insight e eu falei, não, o Google pode saber tudo da planta e da doença, que planta usar para a doença, mas ele jamais vai saber quem é o doente. E aí foi onde eu comecei todo o meu trabalho, identificando, fazendo identificando a história do paciente. Trata o Quando que paciente hoje. começou, né? E aí foi aonde eu tive assim, comecei a ter os resultados, porque uma coisa é você ter os estudos científicos daquelas plantas, né? Relacionava só para prescrever só as plantas que tinha acessibilidade na farmácia de manipulação, justamente para não correr o risco de prescrever alguma planta que pudesse, né, causar algum dano ao paciente. E aí eu comecei a fazer os atendimentos, né? Esses dias eu estava até lembrando uma nutricionista de Sinop que eu atendi, e indicações, filhos de médicos, né? E aí eu falei, gente, eu estou no caminho certo, né? Não existia nenhum consultório. Na época, acho que a Elisângela tinha começado, mas ela fazia outras coisas juntos. E daí eu comecei a atender na clínica com a doutora Ana, e nesse meio tempo eu tinha já escrito um projeto do curso de farmácia para Juína, que meu doutorado foi na região, e com 3 meses que eu estava na clínica, eu fui convidada a coordenar esse curso de farmácia. E aí, quando eu escrevi, eu não imaginava, não foi, né, não era meu desejo ir coordenar. E ele falou, não, você vai ter que vir para coordenar. Em Juína. Em Juína. E eu tinha concluído meu doutorado fazendo o sanduíche no Canadá. Então, assim, viajei para a Itália num congresso durante o meu mestrado também. Então, assim, os desafios, né, para mim, era o limite, né? O chão era o limite. Então, eu fui para Juína, porque eu tinha morado em Juína. Então, eu fui fazer o doutorado lá porque eu morei lá. Eu que escolhi a região, né, que foi da minha pesquisa de doutorado. E aí, eu fui para Juína. Falei para minha família, né, eu vou ficar 6 meses primeiro. Se der certo, eu volto. Vocês vão. E aí, deu certo, né, e nós fomos. E lá, o desafio era comprar a nossa casa, né? E aí, passaram-se 3 anos, já estava entrando para o 4º ano. E aí, aí, nesse meio tempo, eu fiz meu pós-doutorado e comecei Química e Biologia. Tudo, não para mudar de área, porque eu sempre tinha, né? Eu sempre tive a certeza que a farmácia, né? É uma paixão que a gente, igual, né, a gente ouve os seus podcasts, né? Ser farmacêutico é apaixonante mesmo, né? Quanto mais você está, né, com os desafios, que a gente sabe que são muitos, mais a gente se apaixona. E aí, quando eu estava fazendo o estágio das outras 2 disciplinas, porque eu queria ter, assim, o total conhecimento da planta, né, das moléculas, do que interferia na produção do metabólito. E aí eu parei, assim, e pensei,
Eu pensei, agora eu terminei meu pós-doutorado, vou terminar as 2 graduações, agora eu acho que eu vou fazer um pós-doutorado Meu Deus. na Suíça. Você para de estudar. Aham. Isso não porque parou. aquela época eu não queria fazer medicina porque era o curso que mais estudava, né? Que ela não queria E estudar. o que me fez criar esse amor pela pesquisa, pelo estudo, foi as plantas, né? Pesquisar, fazer as monografias da especialização. E aí eu parei, na hora que eu pensei em fazer o pós-doutorado na Suíça, que foi o meu colaborador no doutorado, um italiano. Eu já tinha conversado com ele. Ele falou assim: não, aqui na Itália não tem como, mas eu tenho uma parceira na Suíça que eu posso te indicar. Mas aí eu pensei, gente, eu vou parar de estudar quando, né? Eu não tenho a minha casa, não tenho meu carro, minha conta sempre negativa, o cartão sempre parcelando, né? Eu falei, Senhor, o que eu estou fazendo de errado, né? Me mostra. E aí, Veridiana, foi assim, um chacoalhão. Dali para cá, eu comprei a minha casa, fui demitida da faculdade, porque, assim, eu falo que foi 2 momentos que eu tive a minha vaquinha caindo na ribanceira. Tem a história da vaquinha? E aí, quando eu fui demitida, eu falei, Senhor, mas e agora? Você me trouxe aqui para Juína, que não tem outra faculdade, como que eu vou dar, né, sobreviver? E aí me veio, Veridiana, 15 dias depois que eu tinha sido demitida, eu já com a minha casa, porque daí eu comprei a minha casa, né? E aí eu peguei e pensei, como que eu vou sobreviver, né? Aí me veio cursos pelo WhatsApp. E aí, Veridiana, eu comecei na hora, eu fiz a mensagem. Eu tinha feito uma maratona de salto alto pelo WhatsApp com a Márcia, de inteligência emocional. E aí eu mandei a mensagem, que eu tinha muita relação com vários pesquisadores do Brasil, vários grupos que eu estava. E aí, em 3 dias, eu estava com 80 pessoas inscritas no meu curso de fitoterapia básica. Aí eu falei, olha, é o caminho, né? Era Comecei online? online, tudo online. Eu nem Então foi sabia, assim que começou, assim que começou. Aham. com uma Com demissão. a demissão, né? Porque veio a pandemia, eu estava atendendo no hospital, eu tinha um consultório dentro do hospital, fiquei muito feliz porque o dono do hospital me convidou para dividir o consultório dele com ele, e eu também tinha um ambulatório no curso de farmácia. E aí, com a pandemia, eu não podia mais atender em lugar nenhum, né? Aí eu comecei a atender online, porque daí foi liberado online para todo mundo, né? E daí os pacientes começaram a surgir, né, cada vez mais. E os cursos, né, nesse primeiro curso, veio uma advogada acompanhando a mãe dela para fazer companhia por causa da pandemia, né? E ela me chamou no meu privado e falou assim: doutora Isa, você conhece o Érico Rocha? Eu falei: não, nunca ouvi falar. Aí ela falou assim: pois então eu queria que você acompanhasse ele, porque você precisa melhorar a estruturação para chegar a mais pessoas no seu trabalho, porque o seu projeto é incrível. Falei: ó, né? Então, advogada, né, falando isso para mim. E aí eu fui acompanhar. E eu vi, né, que tinha um grande conhecedor de plantas que não tinha nem mestrado, não tinha nem 10% do conhecimento que eu tinha, e ele estava com 1000% de mais de seguidores que eu, né? E aí eu falei, então, ele é bom esse cara, né? Eu vou seguir ele. E aí comecei a seguir, fiz o curso dele. Depois eu falei, não, é muita coisa que tem que fazer. Eu lembro que falava assim, tem que fazer um evento um Semente, evento semente, um evento para raiz. poder, um evento gratuito para vender o seu curso, né? E aí eu falei, bom, já que é para fazer um evento, eu vou fazer logo um evento nacional. Eu fiz o primeiro simpósio brasileiro de plantas medicinais. Convidei vários pesquisadores do Brasil, o evento ficou de 3 dias de evento. E aí eu falei, bom, deu muito bom o evento. Tudo gratuito, Veridiana, eu não usei tráfego pago, nada. Na última semana do evento, eu falei assim, nós tínhamos 700 pessoas inscritas. Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou cobrar o certificado, né? Cobrei R$ 49, consegui vender ainda sem inscrição para o certificado.
E aí eu falei: "Não, mas não é justo eu oferecer o meu curso", porque a ideia era depois aproveitar no final e fazer o pitch, né. Porque assim, ó, vamos contextualizar. Contextualizar o marketing aí, né, Veridiana? O Érico Rocha, ele ensina a gente a vender curso na internet, né, e Divulgar o a trabalho, divulgar o né. nosso trabalho. Então a Isa fez até o ensaio. Você fez Insider, a o mentoria insider dele, aham. dele, o carérrimo, e eu só fiz o curso dele. Mas ele ensina a gente, tipo assim, tudo, como é que faz, que você tem que fazer as iscas digitais, você tem que fazer o tráfego pago. No curso dele você aprende muita Usar os coisa. gatilhos da atenção. Você aprende os gatilhos, como falar com o público, tudo, 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 tudo. E ela ainda fez muito mais, porque eu só fiz o curso, entrei na comunidade e aí consegui chegar, né, até onde eu tô ainda gatinhando. A Isa tá muito mais do que eu, mas você consegue os leads, né? Que é através desses Dos eventos e eventos. dessas as pessoas que entram e se Para conectar as inscrevem. pessoas certas, né. Então, tipo assim, ela tem 700 inscritos, ela tem 700 leads que ela pode trabalhar ali, 30% vai comprar, né. Aham, sim, Mas de 700 para o primeiro evento, meu Deus do céu. foi. Aí eu pensei: "Bom, agora", e eu amo organizar evento, Veridiana. Na época do meu mestrado e doutorado, executei com o professor Tabajara 9 projetos, vários eventos, inclusive um internacional, Eu né. também adoro evento, Eu gente. amo, desde a faculdade, né. Compartilhar E conhecimento, eu acho que e não fazer tem coisa network, né, network, e conhecer as pessoas e poder, proporcionar algo que as pessoas, né. Eu comecei com as plantas medicinais, no SUS, curso de plantas medicinais, formação de multiplicadores. Pessoas desde a não alfabetizada até doutores vieram fazer o curso. Aí você ouvir de uma pessoa que nunca fez curso na vida: "É o primeiro certificado que eu vou ter", né. Então assim, é é muito gratificante, né. muito bom, não Muito tem preço, com né. certeza. Isso. E aí, Veridiana, eu sei que eu comecei, né, a atender cada vez mais, e eu pensei assim: "Eu não vou conseguir, atender tanta gente", né, então eu preciso, também ensinar, aos profissionais farmacêuticos, né, na época eu pensava só no farmacêutico, também atender, né, com o meu método. E aí, na Então época hoje do você atende eu atendo pacientes, e você ensina ensino farmacêutico farmacêuticos e outros profissionais que a atender. queiram com o meu método. E aí eu fui analisar, que a gente vai aprendendo, né, todo dia é um Todo dia. conhecimento, né. Eu peguei a ai, me deu um branco. É tanta coisa. Eu Do Parei curso. parei para poder analisar que o Érico falava lá que a gente precisa criar um método. E É. eu falei: "Gente, que método é esse?", né, eu não sei. E eu já tinha o meu método. E É, sabe quando que eu na criei meu verdade o método? método é o jeito, a sua rotina de trabalho. É, como que você atende, desenvolve o seu trabalho, né. E cada um faz da sua forma, né. Cada um tem seu A gente jeito, né. segue as Sim, legislações, as diretrizes, mas a gente tem o nosso método. É, sim, cada um cada um no seu particular. ritmo, né, então eu sempre falo para os meus alunos, né, e principalmente na área do atendimento, né, que a gente sabe que nós não fomos formados para atender o paciente, desenvolver o raciocínio clínico, né, e aí com toda essa minha caminhada, conversando com muita gente, né, e ainda foi no meu mestrado eu já tinha orientado, alunos, como comecei orientando como co-orientador da professora Mirami Macedo, que é uma das maiores etnobotânicas de Mato Grosso, e já foi com etnobotânica, né, antes de eu fazer o mestrado. E uma planta que eu queria muito descobrir era planta para emagrecer. Eu pensava assim: eu quero é essa, né. Essa é Eu outra rica, pensava né. que era naquela época eu não tinha desenvolvido o raciocínio clínico que a gente precisa ter para atender o paciente, e aí eu sempre fui
sempre fui gorda. Desde os meus 12 anos eu Gente, eu vi uma foto sua, eu brigava não sabia que você era gorda. 105 quilos. Você viu o Foi cabelo quando dele? em 2012, eu já no doutorado, eu falei assim, não é justo. Eu trabalhando com plantas, com saúde e gorda desse jeito. Eu sei o que pode, né? O que precisa ser feito e eu não faço. Toda vez que eu queria emagrecer, eu recorria ao medicamento faixa preta, né? Prescrito pelo nutrólogo, pelo endócrino. E aí eu peguei nesse 2011 para 2012, no Natal, eu parei e falei: Senhor, nesse Natal, o meu pedido é que você realmente nasça no meu coração e me dê aí a graça de emagrecer. Emagrecer, mas agora eu não quero nenhum medicamento. Eu quero emagrecer com uma reeducação. E assim eu fiz, Lidiana. Eu comecei no outro dia ir para academia, mudei toda a minha alimentação e eu assistia muitos vídeos de pessoas que tinham emagrecido sem medicamento. Medicamento. E a planta, né? Porque aí eu conhecia tudo já. Eu usava os chás, vitaminas, aumentei a quantidade de plantas, fibras, e aí eu emagreci 34 quilos. Participei de 10 corridas de rua e desenvolvi uma bursite no quadril. E aí foi aonde eu tive que parar, né? Porque eu não podia mais fazer academia, que eu não aguentava de dor. E aí eu percebi que a gente precisa para emagrecer desse equilíbrio, né? E aí, quando eu comecei a atender, eu comecei a pôr em prática e mostrar para os meus pacientes a importância desse equilíbrio. E aí eu comecei a perceber nas consultas, nos atendimentos, o quanto que a saúde espiritual impacta a saúde física. E aí foi aonde assim eu enxerguei o método que eu tinha feito em mim, que era o que eu precisava desenvolver nos pacientes. E aí assim foi, né? Muitas curas de intestino, gastrite, insônia. Um dos primeiros da minha trajetória foi um paciente com insônia que veio para uma consulta online, ele é de Belém, e ele usava clonazepam, diazepam há mais de 20 anos, e aí em 2 meses ele ficou curado, Viridiana. Aí eu falei: "Não", né. E assim, Valeu a pena. cada consulta que eu atendia, e aí isso tudo foi me mostrando que eu precisava levar mesmo, tudo que eu estava vivendo para o farmacêutico, né, para outros profissionais, porque daí eu abri para farmacêutico, mas aí começou a vir, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, biomédico, terapeutas, né. Aí eu falei: "Eu não posso proibir, né, porque o conhecimento é para todos, né". E assim, eu comecei a ver que os farmacêuticos que eu, né, que estava ali no meu curso, eu atendia eles na consulta e já liberava eles para começar os atendimentos. E eu falava para eles assim: vocês não precisam aprender nada da fitoterapia para começar a atender. Vocês vão aprender com os atendimentos, porque eu vou estar aqui de suporte ajudando nas prescrições. E aí foi, assim, cada relato que eu não acredito, sabe? Alunos que eu atendi com 8 dias, porque eu deixava esperar os 7 dias do cancelamento, né? Que é do Procon. A hora que dava o 8º dia, eu já tinha os alunos para atender. E teve aluna que a Zeinar, lá de Boa Vista, ela tem farmácia, 15 anos no balcão, e ela veio para o meu curso, porque numa palestra que eu fui lá ministrar, e ela começou a atender no mesmo dia, né? Então, assim, você vê que todos os profissionais têm capacidade de poder realizar tudo o que eles querem, né? Então, assim, o recado que eu deixo aí para os colegas, né, que assim, nós podemos muito, principalmente atender com qualidade, né? Eu estava ouvindo a Andresa falando das orientações no balcão, que precisa começar ali no balcão, né? Você não só dispensar um medicamento, mas você realmente fazer um atendimento, uma atenção farmacêutica importante e necessária para saber por que aquele paciente está indo ali buscar um medicamento para emagrecer.
né, que a gente vê muito paciente eu já Muito. fiz isso, né. E por trás tem muita Muita coisa. Muita coisa, é coisa, muita né, história, né. o medicamento para gastrite, né. Eu costumo falar que a gastrite ela tem 4 mecanismos de ação diferentes, e não adianta você, dar um medicamento para gastrite sem identificar o que está causando essa gastrite. Essa gastrite ela pode ter origem lá no útero da mãe, né. Eu atendi uma paciente que ela falou assim que ela não gostava do pai dela, e aí eu avaliando todo o caso dela, o pai dela perdeu 2 filhas, a mãe e o pai, né, perderam 2 filhas por morte natural aos 2 aninhos. Quando a mãe engravidou da terceira, que era ela, o pai combinou com a mãe que na hora que ela nascesse, eles iam dar ela, eles não iam ficar com ela, se ela nascesse viva. E aí, imagina, a mãe passou a gravidez toda A mãe sofrendo, porque a sofrendo. mãe não queria, que mãe que quer dar o filho, né? E assim, ela cresceu e ela só foi saber da história depois de grande, né? Então, assim, são muitos problemas que acontecem. E aí, durante todos esses meus atendimentos, eu sonhei um dia com uma palavra chamada epigenética. Quando eu acordei, que eu falei: "Gente, por que que eu sonhei, né, com esse nome?". Fui estudar, né, buscar no Google o que que significava, e eu achei um estudo de Harvard, que era tudo que eu estava fazendo, né, que, eles pegaram os gêmeos e separaram, um em um berço de ouro e um em um casebre, e o que estava no casebre desenvolveu muito mais doença do que o que estava no berço de ouro, né. Então, os fatores externos relacionados à criação, à alimentação, atividade física, né, e as pressões, né, do ambiente, Interfere. influencia muito, né. E aí, eu sei que eu tô, assim, no momento de um trabalho, assim, com muito aí esse curso de capacitação, que eu tinha sonhado ele em forma de especialização e não sabia como que eu ia realizar, porque eu coordenei 4 cursos de especialização presencial, e eu via que os farmacêuticos de 20 anos, todos só para farmacêuticos. Fui realizar em Sinop, em Alta Floresta, Guarantã do Norte e lá em Juína, e os farmacêuticos não aprendiam a prescrever. E era 12 horas trabalhando cada módulo, né? E aí, quando eu comecei esse trabalho, que eu comecei a capacitação em forma de curso de capacitação, né? Comecei o curso, o programa de plantas, o programa de ensinar, né, o farmacêutico prescrever em forma de capacitação, eu comecei a ver que o método que eu estava usando para ensinar, ele era infalível, né? E aí eu falei assim, eu preciso transformar. E eu comecei a receber cobrança dos profissionais que queriam ir fazer a especialização. E aí eu comecei, né, a especialização em parceria com a faculdade que eu coordenei o curso, né? E aí a gente está aí com mais de 80 farmacêuticos e outros profissionais na especialização, mais de 300 profissionais preparados, né? E eu montei uma clínica online, né, para ter aí os meus alunos me auxiliando nesses atendimentos que cresce dia após dia. Que bom. Muito bom. Olha, eu te conheço já faz um tempo, né, mas eu não sabia de toda essa história. Sim, Por isso que hoje a gente vê que você é tão bem sim, conceituada, tão bem conhecida no Brasil todo. Sua história é muito linda. Eu queria só, né, de tudo isso, você já falou dos seus desafios, né, você falou de muitas conquistas, mas qual foi a sua maior realização nessa trajetória toda? a minha maior realização em todo esse meu trabalho foi a criação desse método e e ver que no centro dele tem Deus. Que eu vejo que falta muito no sistema convencional, né, a gente vê que a maioria das pessoas são atendidas e não são olhadas na sua alma, e a maioria das doenças, elas estão na alma, né. Então, dentro do meu trabalho, eu avalio a saúde física, emocional e espiritual,
É lógico que o meu objetivo é fazer a prescrição do fitoterápico, dos óleos essenciais e dos chás. Eu faço essas 3 modalidades para o paciente, mas eu oriento ele a buscar, né, uma orientação espiritual, aumentar a sua intimidade com Deus, fazer um acompanhamento, né, com nutricionista, às vezes psicólogo, psiquiatra, mas eu vejo assim, eu até criei um grupo para ajudar os pacientes, porque lembra que no meu método lá no início eu fazia os 5 pilares, né? Que é a fé, a alimentação, a atividade física, a motivação e as plantas. Então, eu criei esse grupo, né, de saúde espiritual para ajudar a motivar, né, esses pacientes a saberem o que buscar, né, de vídeos que vão estar aumentando a intimidade com Deus, também algumas pregações, né? E tá ali, assim, dando um suporte, um apoio, porque muitos eles não sabem para onde seguir, porque tem muita coisa na internet, né? E aí o meu método eu trabalho a pré-consulta, a consulta e a pós-consulta, que é um diferencial também muito importante, porque o paciente ele não está acostumado a utilizar a planta certa, né? Então a gente sabe que 70% da população utiliza plantas medicinais. É um dado da OMS. Mas as doenças não diminuem. Então eu percebi claramente isso, que é porque usa errado, né? E eu tenho orientado esse trabalho, né? Eu tô com um canal no YouTube, 11 mil seguidores. O YouTube é mais difícil, né, de avançar. E eu tava vendo que eu tenho mais de 2 mil vídeos, né? Então, assim, são muitos conteúdos educativos que eu, né, proporciono e falo, né, para os meus alunos que nós, profissionais, precisamos também fazer esse trabalho de educação permanente junto ao paciente, né? Para que a gente possa estar mostrando para eles como fazer, né, da forma certa. E aí o outro grande gargalo é a baixa da formação. Nós somos apenas 1% no Brasil de profissionais na área da saúde, de 16 cursos, né? Então, é um profissional, e nesses 1%, 0,01 atua na área da fitoterapia. E aí eu comecei a estudar a fundo, né? E eu fico cada dia mais apaixonada. Por quê, Veridiana? Você vê que uma planta, a Andresa sabe do que eu estou falando, porque ela trabalha com muitas plantas na manipulação. Uma planta que ajuda a nascer neurônio, ação neurogênica, neuroprotetora, estimuladora da biogênese mitocondrial, né? Que é o nosso combustível, né? Rejuvenescedora, né? Então, assim, quando eu atendo um paciente, eu já vou... Já vai pensando nas plantas. Já vou pensando nas plantas Vai que eu vou mapeando. No jardim. prescrever. Eu acabei de atender uma paciente antes de vir para cá, né? Então, eu já avalio. Ela teve câncer 3 vezes e muito ansiosa, né? Então, a gente já saí de lá, já saí de lá já falando para ela, olha, sua fórmula daqui a pouco eu te mando, né? A sua prescrição. Porque a gente sabe que a planta medicinal, ela tem um grande diferencial e eu fico, assim, angustiada porque eu não consigo ver, eu queria que todo mundo visse com os meus olhos, né? Mas eu quero te falar uma coisa. A gente, né, você já viu, né, o jeito que é. A gente quer mudar o mundo, né? É nítido que você é uma pessoa que você quer mudar o mundo. A gente vê essa sua ânsia. Mas é muito difícil, né, atender todo mundo. É muito lindo, né, a gente aqui vê todas as pessoas de tantas áreas, mas assim, ver o amor que você tem pelas plantas, né, e você tá no caminho certo e continuar fazendo o que você tá fazendo na internet, no Instagram, no YouTube, porque com certeza você tá atingindo, não a quantidade de pessoas que você quer, mas eu acho que de um pouquinho em pouquinho, Sim, a gente consegue a gente atingir. consegue. Olha, a conversa tá muito boa, mas Nosso tempo Nossa, já tá. você já deixou o recado para o nosso público. Sim.
eu queria eu tenho um monte de dúvida, né, mas aí a gente vai ter que fazer uma outra. Outra etapa, né? Pela quantidade de planta que a gente tem, pela quantidade de medicamento que a gente tem, eu queria que você, né, falasse, mais sobre isso, mas a gente não vai ter tempo de falar isso agora. Mas só dar uma dica para quem quer fazer essa transição de carreira para sua área, quem quer começar, tá saindo da faculdade. Você já falou que você tem o seu método, né? Sim. Mas aí deixa aí uma mensagem para o pessoal. Bom, a mensagem que eu deixo é para que o farmacêutico, não se limite, né, é muito importante nós acreditarmos que nós somos capazes e buscar o conhecimento. Mas não só buscar o conhecimento, eu sempre falo para os meus alunos: conhecimento sem ação não gera transformação. Com E certeza. todos nós somos capazes, mas é importante buscar uma formação, né, e uma especialização numa área que numa instituição que realmente vai estar levando a teoria e a prática junto, né? E aí eu deixo a dica aí do Instituto ISA, né, que nós estamos aqui para poder. Eu tenho mentorias semanais da especialização, 900 horas, muito conteúdo. 12 meses de assessoria direta, você vai estar comigo lado a lado para poder te ajudar nas prescrições. Inclusive, assessoro alguns médicos que também atendem os pacientes e eu ajudo, né, nas prescrições e poder fazer a transformação na saúde da população, porque é o futuro, é o futuro, é o futuro. Nós vamos chegar momento. Talvez alguém possa estar até falando que eu estou, né, sonhando muito alto, mas eu gosto de sonhar alto mesmo. Ixi, você sonhou e deu E certo. eu quero deixar um recado que nós vamos chegar a momento que nós não teremos o medicamento sintético e que vai ser a planta a única coisa para tratar os pacientes, né? Então, eu gostaria muito que, quando esse momento chegar, muitos profissionais estejam preparados para utilizar, né? E eu posso falar de um sonho que eu tenho? O meu sonho é um centro tecnológico de atendimento em plantas medicinais, onde nós podemos estar trabalhando ali ações sociais para poder dar uma acessibilidade ao paciente com o tratamento integrativo, né? Nós sabemos aí que nós temos mais de 29 práticas integrativas, né? A fitoterapia e aromoterapia é uma delas que eu utilizo, né? Mas nós precisamos explorar mais esse trabalho, né? Eu não vou nem entrar nos detalhes da política, né? Que eu tenho, assim, tem que ser um outro podcast mesmo, porque eu já ajudei 4 municípios de Mato Grosso na elaboração de leis e também eu fui relatora, é importante deixar registrado, na lei do Estado de Mato Grosso. Fui relatora na Câmara Setorial Temática da Assembleia Legislativa para a Lei Estadual de Plantas Medicinais, Alimentícias e Não Convencionais e Fitoterápicos em Mato Grosso. Então, assim, eu gostaria muito de ver todo esse projeto concretizado, porque a população precisa. Esse projeto, ele vai estar contribuindo com a saúde, a educação, o meio ambiente, o turismo, a cultura, né, a agricultura familiar e também o agronegócio de plantas medicinais. Muito bom. Eu Quero sabia que que não ficava por aí. eu sabia que a sua história ia inspirar muita gente, eu sabia que sua história era linda, né. A gente que acompanha você de pertinho, a gente sabe que sua história inspira muito. Eu espero que as pessoas que assistam, tirem muito aprendizado disso tudo. E Deixa desejo, né? E de desejo querer de querer. aprender, de querer aprender mesmo, de querer buscar conhecimento, porque é o que a gente precisa buscar conhecimento. As pessoas saem muito cru da faculdade e a Sai. gente precisa buscar conhecimento, estudar todos os dias. E escutando a sua história, que as pessoas queiram isso. Deixa seu Instagram para as pessoas Põe te aqui, ó, para aquela seguirem, pode olhar para a câmera câmera e ali, falar deixa seu Instagram para as isso. pessoas te seguirem,
te curtirem ou ver se ela posta vídeo todo dia, Todo gente. Tem dia, muito De conteúdo. hoje, daqui a pouco vai estar Tem muito publicado. conteúdo, stories de foto. planta, vocês vão aprender muito sobre É, planta. Sim. Tem planta que a gente nem imagina que faz alguma coisa Não. e mas faz faz. alguma coisa. É. Siga a doutora Ó, Isa. eu tenho projetos gratuitos, inclusive que eu estou implantando Jardim Medicinal na praça e no seu quintal. Pode mandar aí mensagem no meu direct, que eu terei maior prazer em responder. doutora.isafito. E lá você pode também, lá eu posso pegar o seu telefone e a gente conversar, né? Você que está no SUS ou também quer montar o seu consultório, né? A gente tem aí todo o direcionamento a disponibilizar e poder contribuir aí para que esse trabalho das plantas avance cada vez mais. Obrigada, Isa. Eu que agradeço. Obrigada. Amei, né, estar com vocês aqui. Duas profissionais incríveis, né? Que inspira também muitos colegas, né? A Veridiana, eu também busquei uma mentoria com ela do marketing, né? Porque é muito complexo, né? Todo esse trabalho da divulgação. E quando eu fui buscar me estudar mais, eu falei, gente, que adianta eu ter todo esse conhecimento? E a gente vê que muitos profissionais aí com mestrado, doutorado e pós-doutorado não sai do lugar, né? Talvez nem emprego não tem. E a gente precisa melhorar o nosso empreendedorismo, né? Então, os colegas farmacêuticos que estão aí nos acompanhando, né? Precisa sair do comodismo, né? Porque se você não está tendo resultado... sair da bolha. Da bolha. Se você não está tendo o resultado que você quer, porque você precisa fazer coisa que você não está fazendo, né? E aí a gente tem aí um mundo, né, de possibilidades para poder mudar e transformar, né, a nossa vida, a nossa realização e sermos mais felizes. Isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada eu.